A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar de pés para darmos início a mais um culto na casa do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de iniciarmos mais uma semana, Senhor. Agradecemos porque entendemos que estás conosco todos os dias, como diz a tua palavra, Senhor. Que nesse momento, o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso culto, Senhor, neste dia. Que o Espírito Santo visite os nossos corações, que esteja conosco, que a tua palavra, ela venha renovando e nos impulsionando, Senhor, a estarmos firmes para os céus. Em nome de Jesus, agradecemos por esse momento. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão, 414. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Eis conosco o nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis a santa fé, o invicto pavilhão. Vamos, vamos trabalhar. E avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos juntos sem desfalecer, para a obra completar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo em sua cruz. Vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus deseja os homens transformar. Ó, sim, vamos trabalhar.
Amém, glória a Deus. Acordai, né, despertai, o Senhor não tardará. Os sinais cada dia, eles se mostram mais que a gente está vivendo os últimos dias. E é preciso que a gente acorde, que a gente desperte, porque o nosso Deus, ele está voltando, não é? O nosso Deus, ele fez uma promessa e ele vai voltar. E muitas vezes as pessoas ficam pensando que ele está tardando, mas para cada pessoa que o Senhor guarda, ele tem voltado. E a gente sabe que é assim, não é? A gente sabe que cada pessoa que desce, né, ao lugar do silêncio, é o Senhor que está também voltando para aquela pessoa. Então que possamos estar aguardando, né, a vinda do Senhor a qualquer momento, seja de uma forma ou de outra, mas nos preparando para encontrarmos com o Salvador. Eu gostaria de ainda louvar um hino aqui com os irmãos, que não se encontra no cantor cristão, mas aí eu vou tentar cantar com vocês, tá certo? O título é Existe Vida Aí. Amém? Quem souber, quem puder acompanhar. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afindou, se equivocou. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente para operar. Com os olhos da fé já posso enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é para desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu vou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar. Com os olhos da fé já posso enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele é o Deus de vida, não é? Mesmo quando a gente pensa que tem acabado, quando a gente pensa que tudo chegou ao fim, a última palavra ela é do Senhor, não é? Ainda existe vida.
E eu convido vocês, né, a igreja, a fazer a leitura em 11 de João, capítulo 11 de João, a partir do 17. Amém. 11, 17. Amém. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Haviam 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Essa é a nossa leitura, não é? Muitas vezes a gente pensa que tudo está terminado, como Lázaro, que já estava morto há 4 dias, mas quando Jesus chegou, né, ele mudou toda a situação, ele mudou todo o contexto. Amém? Vamos ouvir as crianças, né, louvarem ao Senhor. Após as crianças, o ministério feminino.
Ministério Feminino, vamos louvar o Senhor também. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Salmos 36, o 4 e o 5, que diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E agradecemos também, né, por Rosângela, né, estar aqui conosco, né? Ela ainda está se recuperando. Fala alguma coisa, Rosângela? Fala alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ela vai falar algo aqui, né, para as irmãs. As irmãs podem, se quiser sentar, pode sentar.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estou com 2 meses e alguns dias, né? Fiz 2 meses no dia 23 agora de julho, a qual me submeti a uma cirurgia, né? E assim, estou pedindo ao Senhor que o Senhor me dê condições e ao meu esposo para a gente dar esse culto de ações de graça no final do ano, né? Em nome do Senhor Jesus, porque foi coisa que o Senhor fez e se tornou maravilhoso aos nossos olhos, né? Diz aqui no Salmo 91, que diz assim, é muito conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Então, eu vivi este Salmo 91, né? Ele todinho. De mim foi tirado, né? Para, assim, alguns que não sabem, de mim foi tirado 40 miomas. Foram tirados. E fora que eu tinha, não sabia. E olhe que eu fazia minha prevenção anualmente. Tudinho direitinho, ultrassom, tudinho. E eu não sabia, quando o médico me abriu, que foi pelo abdômen, né, aqui na parte pélvica, né, aberta, cirurgia igual a cesariana. Quando ele me abriu, ele encontrou endometriose avançada, né? Então, tanto os miomas como a endometriose, se não cuidar, dá câncer, né? E o médico disse: olhe, você bateu recorde. Durante a semana você bateu recorde de tanto mioma que tinha, né? E o Senhor nos deu condições para fazer no privado, porque pelo SUS eu fui negada, né? Eu fui negada há muitos anos. Mas graças a Deus o Senhor deu condições ao meu esposo e eu fiz essa cirurgia, né? O médico chegou a dizer assim para uma colega minha, porque são muitas pessoas que a gente está indicando para esse médico. Ele é um dos melhores do Brasil. E a gente está indicando muitas pessoas, e muitas pessoas têm feito, eu e uma colega minha e outras mais. A gente está indicando essas pessoas, porque ele é um médico, abaixo do Senhor Jesus, ele é um médico competente, responsável e que ama a vida. Porque o que ele fez por mim, muitas coisas que eu não podia pagar, ele fez por mim. Não é? A equipe maravilhosa dele. E graças a Deus as pessoas que estão submetendo a essa cirurgia estão correndo tudo bem, não está correndo nada errado com essas pessoas, né? E ele chegou a dizer para essa colega minha, porque a gente fica conversando uma com a outra todos os dias: e aí, irmã, como é que você está? Está tudo bem? Olha, hoje não foi muito bom, devido ao tempo frio. A gente fica assim sempre conversando uma com a outra sobre como é que a gente está, né? A nossa cirurgia. E graças a Deus, um médico falou para essa pessoa, essa colega minha, disse: ela é evangélica? Disse: é. Ah, pois ela é um milagre. Ela é um milagre. Então, o médico, quando ele me abriu, ele viu a situação que estava em mim, né? Imagina uma pessoa com 40 miomas, de vários tamanhos, né? Que juntando tudo, era do tamanho de uma bola de futebol, né? Mas Jesus usou os médicos, Deus usou os médicos e tirou. Eu não tenho vergonha de dizer que foi tirado tudo de mim. Só ficou os ovários, né? E graças a Deus, eu não tenho vergonha de dizer que foi tirado tudo. Entendeu, igreja? Então, eu creio que o Senhor, quando o Senhor não opera, mas o Senhor usa o homem. Amém? E eu estou bem, graças a Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu estava ali
ouvindo o testemunho da irmã, né? E a gente fica feliz, não é, quando a gente vê que o Senhor, Ele faz como quer, não é? Ele usa quem quer e que a última palavra é dele. Antes de entregar para o Ministério de Louvor, eu vou contar uma pequena história, não é, para a igreja. Não vou tomar muito tempo, mas vou contar essa história para vocês. Não é uma história minha, mas é uma história de Max Lucado, que é para infantil, é muito interessante, e eu gostaria de trazer para vocês. Existe uma comunidade criada, chamada de Chulingos, e nessa comunidade eles só faziam uma coisa, que era adesivar as pessoas. Eles colocavam adesivo, e esses adesivos eles eram assim: se a pessoa era desengonçada, se a pessoa era feia, se a pessoa era bonita, se a pessoa era inteligente, e eles saíam adesivando todas as pessoas que eles encontravam pela frente. E existia um rapaz nessa comunidade por nome de Marcelino. E Marcelino, ele ganhou tanto adesivo negativo que ele não conseguia mais andar. Então Marcelino, ele já não conseguia sair do canto porque os adesivos atrapalhavam ele de caminhar, de andar pela comunidade, e ele já estava ficando curvado com tudo que aquela comunidade tinha adesivado ele, tinha carimbado ele, e ele não conseguia mais. E teve uma hora que ele não quis mais sair de casa, porque ele não conseguia mais se levantar, andar erguido, de cabeça erguida. Mas aí ele encontrou uma pessoa, ele encontrou uma colega que não tinha nenhum adesivo. Todas as pessoas da comunidade tinham adesivos, ou negativos ou positivos. Mas ele encontrou uma pessoa que não tinha nenhum adesivo, nem negativo, nem positivo. E aí ele ficou curioso e foi perguntar a ela. Ele disse assim a ela: por que você não tem adesivo? Se eu estou quase morrendo, curvado, não consigo nem me levantar. E ela respondeu: porque todos os dias eu visito o meu Criador. Todos os dias eu converso com o meu Criador. Todos os dias o meu Criador, ele me lembra da minha identidade de filha. E como com a minha identidade de filha, eu não consigo, nenhum adesivo ele consegue colar em mim. Nós temos uma identidade, nós temos um Criador. A palavra que foi lida aqui pela irmã Rosângela foi: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Significa dizer que eu preciso habitar e não passear. Muitas vezes a gente quer passear e quer manter essa identidade de filha, mas muitas vezes os adesivos, a sociedade, ela vai oprimindo, ela vai te colocando entre coisas que não são cabíveis para nós que somos cristãos, que somos cristãs, que precisamos da presença do Senhor. Então é preciso que nós estejamos na presença dele todos os dias, para que os adesivos não colhem em nós e que nós possamos viver a plenitude do que o Senhor, ele quer para a vida de cada uma de nós e cada um de nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e eu convido o Ministério de Louvor para estar fazendo louvor e após o pastor. Oi, som. Oi, A. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, e convidamos a igreja para juntos continuarmos louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Amém? Aleluia, louvado seja Deus.
Senhor é o nosso auxílio. Amém? Oi, som.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos continuar adorando aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele que faz a estéril mãe de filhos, aquele que nos trouxe aqui nesta noite para louvar e bendizer o seu santo nome. Aleluia. Não temas, sou contigo.
Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, porque é esse Deus que nós servimos. É esse Deus, Senhor, que nós estamos aqui louvando e bendizendo. Aquele que aquieta o mar. Ó Deus, aquele que faz, Senhor, estéril, mãe de filhos. Ó Deus, aquele que cuida da viúva, dos órfãos. Ó Deus, aquele que é o nosso auxílio. Aquele que é o nosso abrigo. Ó Deus, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és bendito, Senhor. Tu és o nosso Deus e não há nada impossível para Ti, Senhor. Não há nada impossível para Ti, Jesus. E nós queremos, ó Deus, nesta noite, nós queremos declarar, Senhor, que nós precisamos de Ti, que nós não somos nada sem Ti, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que Tu és o nosso amigo, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Recebe o nosso louvor como cheiro suave em Tuas narinas, ó Pai. Tu és o Deus que dá escape, Tu és o Deus que dá livramento, Tu és o Deus que consola, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que faz tudo novo. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E que Tu vela pela Tua palavra, Senhor, para cumpri-la. E nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. E Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Ainda que não mereçamos, ainda, Senhor, que não somos merecedores da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos resgatou. O Senhor nos transportou para a Sua maravilhosa luz. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós não merecemos, mas o Teu amor é tão grande, a Tua misericórdia é tão grande, é tão infinita, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por Sua graça, por Sua bondade, que nos traz aqui hoje à noite mais uma vez, né? É bom estar na presença do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9.
capítulo 9 de Atos, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, e levantando-se foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Irmãos, nós vamos orar ao Senhor, e eu quero, com a igreja, em nome de Jesus, que a gente levante um clamor nesse momento. Nós vemos, como tem dito aqui desde o início, nós vivemos dias que precedem a volta do Senhor Jesus. E vivemos assim dias maus, que as perspectivas, né, as promessas não são de coisas boas. Isso, não vou nem falar da questão política, mas é uma questão mundial. E nós, enquanto estamos aqui hoje à noite cultuando, adorando a Deus, tem mães chorando por causa dos seus filhos que estão sendo bombardeados em regiões onde a guerra não cessa, onde a guerra não para. E, infelizmente, as nações que parecem, né, que se mobilizam, ou que falam, mostrando, principalmente através dos veículos, dos meios de comunicação, ou reportagens, mostrando
as crianças sem alimento, e principalmente o ataque hoje, a gente pode dizer assim, da mídia contra Israel. Eles não é somente o Hamas, não. A gente tem a mídia do mundo inteiro, inclusive do Brasil e o governo do Brasil, para ser contra Israel, porque Israel ataca. Até o alimento, o apoio que eles enviavam de alimento e que eles tinham parado, aí eles retornaram a enviar alimento lá para aquela região. E, é claro, eles mandaram os aviões, né? E os aviões soltam de paraquedas aqueles volumes enormes, caixas de alimento. E é claro que a mídia continua dizendo que isso não vai resolver, porque tem que ir pelos limites, não sei o que, mas aquela coisa toda. Só que tem o seguinte: parece que esse povo é cego, esse povo tão inteligente, essa mídia cheia com gente com tanta formação, se esquece que o Hamas, ele usa as próprias pessoas do seu próprio povo como escudo para serem mortos por Israel. Vocês sabem daquele ataque que houve em setembro aí há 2 anos atrás, né? Que morreram, inclusive alguns brasileiros foram levados sequestrados. Como foi horrível aquilo. Eles não chegaram bombardeando, eles chegaram e levaram, eles estupram as mulheres. É um absurdo o que eles fazem. E assim, enfim, o nosso papel aqui não é dar opinião. Nosso papel como igreja, até porque politicamente eu não tenho nada, cientificamente muito menos, academicamente não vou nem discutir com esses homens, mas a gente pode orar a Deus. Foi dito hoje à noite, nós temos um Deus, né? Um Deus que acalma, não é? Um Deus que dá ordem, o vento e o mar se acalmam. Nós podemos orar a Deus, pedir ao Senhor em nome de Jesus, para que haja paz. E acima de tudo agradecer a Ele, porque nós não estamos livres dessas regiões, não é? Nós bendizemos ao Senhor por sua bondade e por sua graça. Continuamos pedindo orações, orem por Alessandro, está muito novo ainda, a gente vai sempre estar nessa questão de lembrar. Alessandro, orem por Alessandro. Nessa semana foi renovado novamente lá o estágio dele, o contrato do estágio dele. E assim, mês que vem, termina o mês, eu já estou profetizando, é renovado de novo. E vai ser assim, a gente tem que esperar que Deus esteja abençoando. Mas faz mais de 15 dias atrás, acho que foi no domingo à noite, era 11h50 da noite, 11h53, para ser mais exato, houve um abalo, um tremor, justamente lá na região da mina. E ele não estava lá, mas ele mandou uma mensagem para a gente. E as pessoas ficam assim inquietas, né? Se incomodam, porque é um tremor, tremeu lá. No laboratório, que é fora da mina, onde fica as pessoas no computador, analisando tudo. A moça, ele mandou áudio para a gente, a moça mandou um áudio para a família, desesperada, uma geóloga lá, ela disse que estava todo mundo fora do laboratório, porque lá abalou e tremeu que os vidros da janela quebraram-se todos do laboratório. Então, e ela desesperada dizia para a família: a gente não sabe como é que está a situação lá embaixo na mina. Mas não houve nada, graças a Deus. E é claro que a gente fica incomodado, né? No outro dia eu vou pesquisar. Eu quero entender essa história de abalos, até porque tem uma coisa. Toda noite o repórter dá a previsão do tempo, né? A meteorologia. Não é assim que eles fazem? Toda noite não tem isso. Eles podem não serem tão exatos, às vezes até erram, mas você sempre observa que eles fazem o acompanhamento. Antecipadamente vai chover, eles estão avisando. A mesma coisa acontece com tufão, com terremoto, com tempestade. Eles têm todo o estudo, e quem acompanha na região lá de Pilar, onde Alessandro está, é a Universidade acho que é de Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Rio Grande do Norte. E eu não sei, até um terremoto que houve outro tempo, que morreu muita gente, os especialistas disseram: a natureza avisa, há um aviso com antecedência. Eles registram que daqui a um mês, daqui a um ano, vai ter um abalo, vai ter um tremor de terra. Tem um aviso para isso, eles têm um estudo para isso. Só que aí eles não calcularam que aquele terremoto seria daquela magnitude, seria tão grande, tão devastador como foi. Mas a minha insistência era entender tremor no Brasil. E aí
a gente recebe um alívio, porque todos os tremores que houve no Brasil, inclusive um que acabou com um negócio de 4.000 residências, coisa assim, nenhum tremor, nenhum terremoto aqui no Brasil, nenhum houve vítimas, nunca houve vítima no Brasil. Aí a gente já fica mais, né, mais tranquilo. Mas oremos para que Deus continue nos guardando e guardando a nossa nação, em nome de Jesus. Vamos orar? Aí mesmo, pode ser sentado mesmo. Oremos pela paz em Israel, oremos pela paz, não Israel apenas, mas no mundo, em nome de Jesus. E oremos pela nossa família, pela paz da nossa família, pela paz dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por estar na tua casa nessa noite. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos amou e amou-nos de tão grande forma que enviou o seu Filho para morrer em morte de cruz, em morte tão cruel, morrer em nosso lugar. Te adoramos, Senhor, porque o milagre da vida e da salvação chegou até nós. Te adoramos por estar diante da tua palavra nessa noite. Te adoramos, ó Deus, porque louvamos, podemos cantar hinos maravilhosos e nos alegrar em tua presença nesse culto. Podemos ouvir testemunho de que o Senhor cuida, de que o Senhor faz maravilhas. Podemos sair daqui dizendo-nos confortados, consolados pela tua graça, pelo teu amor por nós. Mas ainda, Senhor, em nome de Jesus, queremos rogar a tua misericórdia sobre nós, míseros pecadores, mas queremos orar, interceder pela nossa nação, pelo nosso país. Queremos, ó Deus, pedir pelas nossas famílias, pelos lares, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha livrar, e que o Senhor nos ajude, Pai, a ter as necessidades supridas a cada dia. Oramos, Senhor, também pela paz no mundo, Senhor. Oramos por Israel, oramos por aqueles que estão sendo vítimas, Senhor, das consequências que essa guerra traz, a fome, a miséria, a dor. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga paz neste mundo. Pai Santo, nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ia perguntar se alguém lembra o texto que a gente leu, mas a irmã Gabi deu a colher de chá para os irmãos, deixou ali o texto. O texto que nós lemos fala sobre quem? Alguém lembra? Sobre? É o texto da conversão de Paulo, não é isso? Não é o texto da conversão de Paulo? De Saulo. Era Saulo, né? Foi convertido, se torna Paulo. Mas eu não quero falar de Saulo, não. Eu quero falar de uma pessoa nesse texto que nós acabamos de ler. Eu quero falar de Ananias, porque Saulo é um milagre de Deus. Deus vai buscar Saulo perdido, com o coração voltado de ódio contra aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. O Senhor vai e traz Saulo para ser pregador da sua palavra. Mas no texto a gente falou, nós lemos aqui a partir do versículo 10, né, que entra na história um homem chamado, um discípulo do Senhor, chamado Ananias. Saulo ia no caminho, pronto para prender, para maltratar mulheres e homens que ele encontrasse falando do Senhor Jesus. E era terrível, irmãos, porque nesse texto aqui, o texto diz que ele ia para prender mulheres e homens. Mas há outros textos que mostram que mulheres, homens, crianças, todos eles sofriam quando eles eram encontrados e alcançados por pessoas que Paulo coordenava, digamos assim, nessa opressão, nesse ataque, nessa perseguição à igreja do Senhor Jesus. Saulo vai daquele caminho, a luz toma conta da estrada onde ele está, ele cai, e quando ele cai, ele já cai sem enxergar. Ele cai, mas ele não enxerga.
Mas ele ouve, e ele ouve a voz do Senhor, chamando pelo seu nome e perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Saulo, acostumado e elevando sobre ele tanta autoridade, investido em tanto poder para fechar praticamente as igrejas na época, acabar com cultos, vamos assim dizer, agora está caído no solo, ouvindo a voz dizendo: por que me persegues? E ele ainda pergunta: quem és tu, Senhor? E quando ele pergunta, ele recebe como resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas a mesma voz diz assim para ele: levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E aí vai entrar o Ananias, porque Saulo levanta-se, não enxerga mais, não vê nada. Os amigos, os colegas que estão com ele, as pessoas que o acompanham, os homens que o acompanham, ouvem a voz, mas eles não conseguem identificar a voz. Eles ouvem que alguma voz está falando com Saulo, mas a palavra é para Saulo, e eles não conseguem identificar o que eles ouvem, mas eles sabem que tem alguém, que há uma voz falando com Saulo. Saulo levanta-se sem enxergar, eles ajudam Saulo e levam Saulo até a cidade, e quando eles entram lá, eles levam-no até a casa de um homem chamado Judas, e ele vai ficar lá. Enquanto isso, a palavra do Senhor agora vai falar com o Ananias, a partir do versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou em uma visão: Ananias, e ele: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Você já pensou, você hoje à noite, aqui nesse culto, é claro, toda vez que vem para a igreja a gente diz que ouviu Deus falar. Você já pensou, você aqui, ou você na rua, ou você em casa, ouvir como Ananias ouviu alguém chamando pelo teu nome? Você está no quarto e de repente alguém: Cleide. Irmã Cleide ia baixar a cabeça, levantou logo, ficou com medo. É a senhora mesmo. Cleide. Aí a irmã Cleide olha: imagina, quem é que está falando? Júnior me chamou. Não, eu não chamei você. Mas o Senhor chama Ananias. Ananias ouve a voz do Senhor e diz: eu estou aqui, Senhor. Imagina você hoje à noite poder dizer para o Senhor, saber que você está conversando com Ele, realmente dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Ananias responde positivamente. Você viu como foi que Saulo respondeu lá atrás? Saulo respondeu dizendo: quem és tu, Senhor? Ananias responde o quê? Aqui estou, Senhor. Lembra de Samuel? Lá com o sacerdote, a mãe entregou ele, deixou ele lá pequenininho, ele à noite, a voz do Senhor fala com ele: Samuel, Samuel. Samuel levanta, pequeno ainda, jovem, novinho ainda, corre no quarto do sacerdote e diz: o Senhor me chamou. O sacerdote diz: não te chamei, vá dormir. Ele volta para a cama. Quando ele pensa que está dormindo, ouve a voz de novo: Samuel, corre lá novamente. O sacerdote: o Senhor me chamou. O sacerdote diz: não, meu filho, mas ouça uma coisa: se a voz te chamar novamente, você responda: fala, Senhor, que teu servo ouve. Em outras palavras, diga assim: aqui estou, Senhor. Samuel volta para o quarto, para a sua cama, e mais uma vez, quando ele está prestes a dormir, ouve a voz chamá-lo: Samuel, Samuel. E ele responde: aqui estou, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor.
Agora, você poder falar com Ele, você poder e saber que está dizendo para Deus hoje à noite: aqui estou, Senhor. E parece que isso é demais. Você poder dizer para Deus: eu estou aqui, é muita coisa. Saber que Deus está ouvindo e que você ouviu claramente a voz de Deus. Não ter dúvida disso. Mas aí o Senhor vai continuar a falar com ele. O Senhor lhe disse, versículo 11: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E ele já teve uma visão. E nessa visão, alguém vai chegar lá, e esse homem que vai chegar lá se chama Ananias. Vai colocar a mão sobre a cabeça dele e vai orar. E ele vai voltar a ver. Que coisa boa, né? Hoje à noite, você ouve a voz de Deus: Senhor, fala, eu estou aqui. Aí o Senhor diz para você: quando você sair daqui, você vai chegar em casa e você vai fazer assim. Alguém está esperando que uma pessoa com teu nome chegue lá, coloque a mão sobre ela e ore. Ah, que bênção. Mas quando o Senhor disse para ele que o homem com quem ele ia se encontrar era de Tarso e se chamava Saulo, ele já não ficou tão animado. Aquela resposta que ele disse antes: aqui estou, Senhor, no versículo 10, eu acho que agora ele já estava pensando em dizer: aqui eu não estou, Senhor. Porque quando o Senhor diz a ele por quem ele deve orar, com quem ele vai encontrar, ele vai argumentar com o Senhor a partir do versículo 13, dizendo: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa. Não é pouca coisa não, Senhor. Falam demais desse homem. Esse homem é muito conhecido, Senhor. E o que dizem dele é mal. Ele não faz coisa boa não, Senhor. Como eu que sou discípulo, ele não respeitou discípulo, ele não respeitou homem nem mulher, ele não respeitou os teus santos em Jerusalém. Ele só fez mal. Ele só fez mal. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, quando lemos um versículo como esse, 10, por exemplo, quando o Senhor fala com Ananias, e Ananias responde ao Senhor, dizendo: estou aqui, eu estou aqui, Senhor. A gente fica pensando a importância, a seriedade que servos de Deus, que discípulos do Senhor, que gente que era chamado para pregar o Evangelho tinha em responder positivamente a Deus. E outra coisa, irmãos, ouvir Deus é uma coisa, ouvir a voz de Deus é uma coisa, ouvir o que Deus tem a falar é uma coisa, mas responder a essa voz de Deus é importante, é muito importante. Irmãos, enquanto Ananias está dizendo assim: esse homem é muita coisa que eu ouço dele, isso é coisa má. Ele só fez coisa má aos teus santos em Jerusalém, Senhor. Enquanto isso, Ananias não está, a princípio, percebendo que Deus está dando a oportunidade a Ananias de colocar a mão com a autoridade dos céus
sobre a cabeça de um dos homens mais temidos na história da igreja e então dessa época. Deus está dando a Ananias a oportunidade, ou Deus está convocando, chamando Ananias, para Ananias ser instrumento de Deus, para liberar poder, para liberar libertação sobre a vida de um dos homens mais horríveis da época. Nós estamos ouvindo muitas coisas acerca de Deus. Nós estamos ouvindo muitas coisas da Bíblia. Nós estamos talvez ouvindo muito a voz de Deus. A questão é, como é que nós estamos respondendo ao que nós estamos ouvindo de Deus? Porque quando se responde positivamente, é sinal de que Deus vai usar a nossa vida poderosamente para a glória do seu nome. Irmãos, uma outra coisa é que assim que Ananias responde a Deus, e Deus diz a ele o que é que ele vai fazer, o que é que ele deve ir fazer. E Ananias, quando ouve isso de Deus, Ananias vai expor de quem se trata, qual é a notícia, qual é a divulgação, o que é que se propaga por ali, principalmente no seio da igreja, o que é que se comenta, qual o comentário que se faz acerca desse Saulo. Mas o Senhor vai continuar a falar com Ananias. E ao mesmo tempo que é importante responder positivamente à voz de Deus, ao chamado de Deus, é importante ouvir que Deus cuida, que Deus trabalha, que Deus ele tem as coisas detalhadas para a nossa vida. Assim como a palavra de Deus diz lá no Salmo 139, que todos os dias da minha vida e da sua vida estão escritos no seu livro. Ele não colocou a gente aqui e disse eu amo você e jogou a gente à toa. Os nossos dias estão escritos no seu livro. Ou seja, o que vai acontecer, quando você vai sorrir, quando você vai se alegrar, quando você vai se entristecer, chorar, derramar lágrimas, quando você vai sentir dor, ou quando você vai festejar, tudo isso Ele já tem escrito no seu livro. Ele tem tudo detalhado a teu respeito. O que para a gente é surpresa e dor, Ele já tinha escrito no seu livro. Não se esqueça, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, até mesmo naquilo que você sente como dor, que parece que já foi perda ou prejuízo. Deus usa tudo isso para trabalhar dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua mente e dizer: eu estou cuidando de você. Ele continua cuidando de você. Vem a dor, vem a angústia, vem o sofrimento, mas Ele continua cuidando de você. E deixa eu falar uma coisa para você. De repente alguém vai dizer assim, e a gente, talvez nós aqui já fizemos esse questionamento, não reclamando a Deus, mas imaginando, por que Deus não já livrou a gente dessa dor? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que a gente orou tanto e o Senhor não respondeu o desejo do nosso coração? No livro de Deuteronômio, Deus falando com o seu povo, com Israel. O povo de Israel caminhando para a terra prometida. E o Senhor vai dizer assim para Israel: os inimigos que vocês têm na frente de vocês, os inimigos que vai ter na frente de vocês, eu vou acabar com eles aos poucos. É Deus dizendo, viu? Eu não vou acabar com eles de uma vez, não. Eu vou acabar com eles aos poucos. O mal que se levanta contra você, eu vou acabar um pouco. Deus dizendo para Israel: eu não vou tirar inimigo da sua frente de uma vez. Não pense que você vai caminhar no deserto, chegar à terra prometida, só vocês. O povo de Deus, com tudo de Deus, só maná do céu, só água caindo da rocha. Não, vocês vão ter adversário no meio do caminho. Eu vou tirando aos pouquinhos, eu não vou tirar eles todos de uma vez. Mas por que isso? Eu ficava ouvindo isso, eu pensando, meu Deus, que é isso realmente, né?
Deus, Ele não extermina. Por que Ele não extermina? E Ele diz o motivo. Ele diz, imagina, vocês vão no deserto. Vocês estão nesse deserto. A fera está brava, querendo comer quem passa no deserto. Tem animais, tem feras, bestas no campo aí, famintas para destruir, para comer, para matar a gente. Se farta e se alimenta de carne humana. Aí o Senhor diz assim: se eu tiro todos os inimigos da frente de vocês, vai faltar alimento para eles. E quem é que vai alimentá-los? Alguém tem que encher o bucho das feras que estão no campo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: o inimigo está na sua frente, o mal vai se levantar, o maligno vai se levantar, o perverso vem contra você, mas eu continuarei com você. Eles não têm nada comigo, eles não me temem, eles não me buscam, eles não creem, mas você crê, e eu vou com você. E enquanto eles pensam que eles são instrumentos para destruir a sua vida, eles são instrumentos para abrir o caminho para você chegar na terra prometida. Porque enquanto vocês vão para o caminho, pelo caminho para a terra prometida, as feras têm com quem se ocupar, e vocês vão ter caminho livre para chegar até lá. Já pensou como Deus é detalhista? Está lá em Deuteronômio, eu não lembro agora, perdão, qual o texto, qual o capítulo agora. Mas o Senhor dizendo para Israel: eu vou acabando com eles de pouquinho. Deus não tira de uma vez. Não, você já pensou se tudo que é mal, todos os mal dessa vida se acabassem? Só ficasse a igreja? A gente não precisava mais do céu. A gente está caminhando para o céu. E a gente vai chegar lá. A gente não pode se acomodar, se acostumar com esse deserto, se acostumar com esse mundo. Aqui nós estamos apenas de passagem. O nosso lugar é em Deus e com Deus. Você não pode pensar e se acostumar com essa vida. Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus tem algo melhor para você. Ananias ouviu a Deus nos detalhes. Deus vai contar, Deus vai dizer para Ananias: olha, Ananias, o homem está na casa, Saulo está na casa de um homem chamado Judas. E enquanto você sai daqui, ele já recebeu uma visão lá. Ele já viu um homem chegando lá com o teu nome, chamado Ananias, e colocar a mão sobre ele, para que ele volte a ver. Ele não está enxergando, ele precisa ter os seus olhos abertos. E quem vai lá orar por ele, colocar a mão sobre ele, para os olhos dele serem abertos, é você. Irmãos, esse mundo, ele pode ser mau, mas Deus quer e vai usar a igreja. Deus quer e vai usar você. Os dias não são fáceis, são ameaçadores, mas Deus quer e vai usar você para a glória dele. Então, a gente entende também uma coisa, irmãos: é tão difícil a gente ter paciência e fé de que Deus, ele vai nos conduzir, de que Deus está nos conduzindo, de que Deus está nos guiando. A gente escuta o testemunho da nossa irmã Rosângela, depois que tudo acontece, depois que tudo passa, a gente vai dar o testemunho. É maravilhoso, mas os dias de dores é muito difíceis, né? Os dias de crise. Na semana passada, sábado passado, foi o culto, o testemunho maravilhoso lá no Bom Gil, culto de ações de graças da irmã Miriam, da família, né, do pastor Pedro. Pastor Pedro contando uma noite, irmãos. Uma noite é pouco para a gente dar um culto de ações de graças. Uma noite é pouco para a gente fazer um culto de gratidão a Deus. Acho que a gente tem que aprender a fazer um culto que vira uma vigília, que amanheça o dia, para dar testemunho do que Deus fez na nossa vida. Aí a gente escuta, antes da irmã Miriam dar um testemunho maravilhoso, pastor Pedro antecedeu, deu o testemunho, e a gente ouve, por exemplo, um homem daquele tamanho contando, por exemplo, das crises, né, que ele sofreu,
Salatiel sabe aí também as crises que ele teve aí com vesícula, né? Um homem desse tamanhão, embolando no meio do chão, imagina, de dor. A gente olha assim e vê, né? Acaba grandão ali, né? Fica em pé ali, o cavalheiro chega aqui, tem um segurança na igreja, olha o tamanho dele, né? Aí vem uma vesícula e mata o homem, irmãos. A gente dá o testemunho depois, é uma maravilha, mas os dias de dor, para a gente ter fé naquela hora, para a gente acreditar, é tão difícil ter paciência de que Deus está cuidando nos detalhes, de que Deus vai cuidar. A cirurgia era 38 mil reais, não foi? Aí uma Miriam, meu Deus, não tem esse dinheiro, e Deus cuidou, e tudo deu certo. Você já pensou? A tia irmã Rosângela também teve lá o custo que teve, e Deus proveu as coisas, Deus cuida de tudo. E nós temos vivido aqui dias maravilhosos. A Salatiel também não foi pelo SUS também não foi pago também. A nossa igreja está uma bênção, o povo aqui está. É o nosso Deus, né, irmãos? É o nosso Deus. O SUS demora, o Senhor abre as portas. O SUS atrasa, é empecilho, Deus provê, irmãos. Ele está cuidando nos detalhes. Aprendamos a ouvir e a crer que Ele é um Deus maravilhoso. A nossa missão vai ser cumprida, porque Deus cuida de todas as coisas. Então, seja na vida, seja na profissão, Deus tem cuidado de você. Da família, Deus tem cuidado de você. No final, irmãos, a vontade de Deus prevalece. O Senhor explica a Ananias, versículo 13, vai dizer que ouviu tudo que era perigoso, né, daquele homem, todas as coisas más daquele homem. E às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que Deus vai transformar vidas e corações. Eu já falei aqui que às vezes a gente começa orando, no começo da nossa fé a gente começa a orar, às vezes é por filhos, às vezes é pelo esposo, às vezes por alguém da família, e o tempo vai passando, não muda nada, a gente vai acabando desistindo de orar. A gente acaba se conformando, achando que Deus não vai mais fazer. E a gente tem dificuldade de crer, às vezes, na conversão de certas pessoas por causa disso, por causa daquilo que elas tão friamente estão vivendo, se comportando. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus salvou Saulo de Tarso. Se você tiver um Saulo em casa, ou alguém no nível dele em casa, creia que Deus é poderoso para transformar, como transformou Saulo. Deus deixou ele dentro de uma casa, esperando um discípulo do Senhor ir lá, e chegar lá, e ainda quando chega lá diz assim: irmão Saulo, o Senhor mandou vir falar com você, mandou vir orar por você, mandou vir colocar a mão sobre a tua cabeça. O meu nome é Ananias. Você é o que o Senhor falou comigo no sonho. Sou eu mesmo, eu sou servo dele, eu ouço a voz dele, ele fala comigo, eu obedeço a ele, e apesar de tudo, eu sou instrumento de Deus hoje à noite. Não importa o que você fez, não importa como você viveu, não importa o seu pecado, o que importa é que nessa noite o Senhor me enviou aqui para orar por você, para falar com você, e a transformação, a salvação, Deus vai te usar, Deus vai usar a tua vida. E aquele homem que parecia trêmulo, quando ouviu a voz do Senhor dizendo: vá na casa de Judas para falar com esse Saulo, agora ele está lá dizendo: sou eu, o Senhor me mandou, eu vou orar pelo Senhor. Deus vai te dar visão novamente, você vai enxergar de novo, você vai ser instrumento de Deus. Ele disse que vai te usar, e eu tenho certeza que você vai ser bênção na mão de Deus.
Nós vamos orar hoje à noite aqui. Nós vamos orar, e ainda que a pessoa que você tenha orado já antes, que você tem pedido a Deus, que você tem intencionalmente desejado a conversão dele, isso ainda não tem acontecido e ela não esteja aqui, você ora e se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eu creio na transformação, eu creio que o Senhor vai usar na minha casa, eu sei que o Senhor vai salvar na minha família, eu sei que o Senhor tem instrumentos seus lá dentro da minha família, lá dentro da minha casa, e eu creio que verei essas pessoas sendo usadas poderosamente pelo Senhor. E é interessante que Ananias é um discípulo. É um discípulo. E o Senhor está dizendo a ele que vai usar Saulo de maneira maravilhosa. O Senhor diz que vai usar ele como instrumento dele. Eu mostrarei. Primeiro ele diz: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, a seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve padecer ou sofrer pelo meu nome. O Senhor está dizendo para Ananias assim: Ananias, você vai orar por um homem, que ele vai chegar aonde você não chegou. Ele vai para lugares que você não vai. Ele vai falar com pessoas que você não fala. Ele vai chegar a reis onde você nunca vai estar lá. Mas eu vou usá-lo para ir lá. Você vai ser instrumento meu para orar por ele, para abençoar a vida dele, para levar libertação a esse homem. Mas ele vai ser usado poderosamente para ir a lugares muito mais longe, muito mais distantes, alcançar muito mais vidas do que você. E Ananias se prontifica e vai. Eu vou. É maravilhoso, irmãos, não somente a gente ouvir a voz de Deus, responder positivamente à voz de Deus, crer que Deus vai fazer, está fazendo maravilhas na vida de irmãos para a glória do seu nome, e ser capaz de orar por pessoas que Deus tem escolhido para fazer coisas que a gente nunca vai fazer, para agir de maneira que a gente nunca vai agir, porque Deus tem escolhidos nas áreas que Ele quer para a glória dEle. E não adianta a gente querer ser melhor do que ninguém, porque não vai ser. Irmãos, tem coisa que o pastor prega, ensina, fala, mas tem lugar, tem coisas que Deus tem preparado pessoas para lidar, para cuidar, para acompanhar, para falar, que não é para o pastor. Deus tem trabalhado com pessoas do seu reino como instrumentos dele, para a glória do seu nome. E o nosso papel é abençoar, crer e orar, para que Deus use os seus escolhidos da sua forma, da sua maneira. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo a você o seguinte: você sabe, esse Ananias aqui, esse Ananias, discípulo do Senhor, orou por Saulo. Saulo, na hora, caíram dos olhos dele como escamas. Saulo voltou a enxergar. Aí você diz: eita, como Deus é poderoso. O Ananias assim foi, ele colocou a mão sobre a Saulo, na sua cabeça, orou por Saulo, e Saulo voltou a enxergar. O Espírito Santo veio sobre Saulo, foi derramado sobre Saulo a partir daquele momento que ele orou por ele. Esse Ananias, que é um discípulo agora, mais tarde ele se tornou bispo. Eu não sei se foi da igreja de Hipona, eu sei que ele se tornou bispo da igreja do Senhor. E ele foi morto como martir por causa do evangelho. Ele foi martirizado por causa do evangelho. Pare de ficar achando que você é uma vítima, que você é um sofredor, que você é uma pessoa, meu Deus, eu sofro demais, a minha vida é muito difícil. Pare, porque Deus usou Ananias para libertar Saulo. Ananias morre por causa da pregação do evangelho. Deixe-se apenas ser usado pelo Senhor.
Deixe-se, permita-se apenas ser usado por Deus. O escape, quem dá é Ele. Quem dá o escape é Deus. Vamos colocar em pé, nós vamos louvar o Senhor esse louvor. Oi, som. Oi, oi. Como os dados móveis estão desativados, ative o Wi-Fi e conecte-se a uma rede. Eu acho que é esse. Oi, som. Oi. Foi demais. Bem. Jesus. Laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Esther faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as
filhos. É o mesmo que trata do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Haverá um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que trata do alto. Não temas, sou contigo. Eu já dei o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Glória a Deus. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Oh, nós louvamos, nós te louvamos, ó Deus. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem derramado chuvas, livramentos sobre nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque podemos ouvir a tua voz. Podemos ouvir que o Senhor fala no nosso coração, que o Senhor fala conosco. E nós podemos ouvir que o Senhor cuida da nossa vida, cuida de nós, cuida dos nossos, em todos os detalhes. Nós perdemos o controle, mas o Senhor não. Nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos como responder, mas o Senhor já tem a solução. Oh, nós louvamos o teu nome. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pelos teus livramentos. Louvamos o teu nome, Senhor, pelas respostas que já chegaram, pelas respostas que virão. Louvamos o teu nome, Senhor, por aqueles que o Senhor usará, que irão adiante de nós, que irão mais longe que nós, que serão instrumentos, vasos na mão do Senhor, para a glória do Senhor. E nós os abençoamos nessa noite, nós os abençoamos as suas vidas, abençoamos os seus ministérios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus, nos enche de amor verdadeiro por Ti e pela Tua palavra, Senhor, para que, ó Deus, nós possamos responder positivamente como Ananias a Tua voz,
para que a gente possa responder crendo que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, que haja paz no coração, que haja tranquilidade no espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Encharca, Senhor, almas em nome de Jesus. Encharca, Senhor, corações com a tua paz, no nome do Senhor, para a glória do Senhor, meu Deus, para a glória do Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos nessa noite, por tudo que nós sentimos, ouvimos, recebemos neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.